Seja bem-vindo à EBAD, Escola Bíblica à Distância da Primeira Igreja Batista de Piraquara. Muito bom dia, queridos irmãos da PIB Piraquara. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica à Distância. Uma alegria receber você aqui conosco para esse episódio que ficou longo, é bem verdade, mas que tem pontos muito interessantes e muito importantes para a gente discutir. Eu sou Marlon Reguelin, departamento de ensino dessa igreja, e estou aqui nessa manhã mais uma vez com o nosso queridíssimo Pastor Carlos. Bom dia, Pastor Carlos. Bom dia a todos, meus queridos. E hoje nós vamos voar. Olha, o céu é o limite para nós. O céu é o limite. Bom dia, Ricardo, mais uma vez prestigiando a gente aqui. Bom dia, muito bom estar aqui. Bom dia a todos que nos ouvem. E vamos aí, continuar no Gênesis. Continuamos no Gênesis, seguimos em Gênesis. Hoje nós vamos falar sobre mudança de nome. Pastor Carlos, já pensou em mudar seu nome? Não. Nunca pensou? Mas se Deus mandar, você muda. Eu tenho medo de pesquisar até meu nome pra eu não querer mudar. O meu dá treta, hein? Ricardo pra Ricardão. Verdade, Abraão. Não dá. Não falei nada. O seu tá na hora de mudar, mas não dá, não. Só se Deus permite, só se Deus mandar. É verdade, só se Deus mandar, né? A gente fala também sobre circuncisão. O que é circuncisão? Como foi instituído? Quais os impactos desse tema? Falamos ainda sobre sacrifícios e holocaustos. Veja só você. Sacrifícios e holocaustos. Falamos ainda sobre Abraão, Sara e Isaac. Damos uma pincelada também no primeiro filho de Abraão, Ismael, não é? Falamos um pouquinho sobre alianças, não é? Isso vai se desenrolar nos próximos capítulos, mas você vai encontrar muita coisa boa nesse episódio, muita coisa interessante. Então, já deixa a sua Bíblia aí do lado, prontinha ali em Gênesis 15, que é quando a gente começa, por onde a gente começa, que esse episódio tá muito bom. Tá muito bom ou não tá? Muito bom, vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Amém. Então vamos para a aula que eu quero ver depois vocês deixarem os seus, os seus comentários aqui embaixo, mande suas perguntas. Deixa um like. Deixa o like. Isso. Tá youtuber. Tô me sentindo um youtuber. Bora pra aula. Abraão, ele acaba questionando Deus. E Deus então promete um herdeiro a Abraão e mostra isso com o quê? Abraão, olha para os céus e conta as estrelas. Se é que você pode, essa será assim a tua posteridade, essa será assim a tua descendência. Isso tudo está no versículo 5, tá, irmãos? Nós só estamos batendo no capítulo 15. Por enquanto, né? Então, até agora está só no 15. Então, Deus mostra a descendência de Abraão, mandando Abraão olhar para os céus. Irmãos, tudo isso é numa visão que Deus trouxe essas questões a Abraão, tá? E o versículo 6 se torna importante. Por quê? Porque Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, esse versículo traz pontos importantes para nós, para a nossa vida também. Porque tudo começa crendo. A base da fé é crer. Você crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Isso daí é pergunta de batismo. E a pessoa tem que entender que se ela crê, o Senhor certamente vai tirar, no caso, né, trazendo para hoje, ele tira tudo o que cometeu de injustiça, de maldade, se eu posso dizer assim, de impureza, e ele torna essa pessoa uma nova pessoa. Justificada, né? E isso é a consequência da justiça. E é muito interessante para nós, né, evangélicos, protestantes, como nós gostamos de nos dizer. Os irmãos aqui da PIB Piraquara certamente vão lembrar que nós tivemos aí no ano passado, antes dessa pandemia, nós falamos sobre as 5 solas, né? E uma das solas é justamente somente a fé, né? E a gente vive falando disso, né? Você tem que crer, e o crer basta. E às vezes muita gente acha que esse é um conceito que veio a partir de Lutero.
Lutero, né? Como se fosse Lutero que tivesse inventado isso. Somente a fé é uma coisa que veio na reforma. Não é. Isso está em Gênesis, né? Somente a fé foi suficiente para Abraão. Abraão não tinha Bíblia. Moisés ia vir muitos séculos depois. Não tinha escritura, não tinha. Aí Deus aparece para ele e fala: Abraão, dá uma olhada para o céu aí, meu filho. Imagine o céu que Deus preparou, né? Ele deve ter colocado um céu estrelado daqueles, né? Falou: quantas estrelas? Você acha que você dá conta? Não dou não, senhor. Pois é. Se você conseguir, saiba que é essa a descendência que eu vou te dar. E Abraão certamente estava pensando: eu não tenho nem filho. Eu acho que eu nem posso ter filho, né? Mas é Deus que está falando. E Abraão creu. E isso, cadê o versículo aqui, né? Versículo 6. Abraão creu no Senhor e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Somente a fé, sola fide, né? É um conceito muito caro para nós, é um princípio muito caro para nós e que os irmãos já podem encontrar em Gênesis, podem encontrar na história do patriarca, né? Então, realmente, a gente hoje tem Cristo, a gente tem o sacrifício da cruz já feito, já pago pelos nossos pecados. Como temos acesso a isso? Como temos acesso a Deus? É pela fé. É simples, né? É lógico que o cristianismo ele tem as suas nuances, ele tem as suas questões, mas o princípio maior é simples, é creia. Creia em Jesus, creia no sacrifício dele, creia na palavra. Assim como Abraão, há sei lá quantos milênios atrás, o fez, né? Isso é maravilhoso. Então, ele acaba crendo. E esse crer dele, se eu posso assim dizer, traz uma fé salvadora para ele também. Por quê? Porque desde o capítulo 12 até agora, é tudo na base da fé. Sim. É tudo na base em crer. Então, irmãos, aqui também se torna até um aviso para nós. Você falar que crê, pode ser algo tão vazio. Se você crê de uma maneira assim, que mesmo você não tendo noção, igual Abraão teve, ele creu em algo que ele nem imaginaria. Ele não tinha ideia do que era. E até agora, nas suas dúvidas, Deus está tratando as dúvidas dele. Mas agora, imagina o período que isso aconteceu, desde o momento em que ele sai da terra dele, de Ur, até agora que Deus preparou tudo e falou: então, Abraão, né? Aqui ainda é Abraão. Ele vai mudar Abraão. Daqui a pouquinho ele vai mudar. Daqui a pouquinho a gente muda. Então, se você ouviu até agora Abraão, me perdoe porque é Abraão. É Abraão ainda. Mas é a mesma pessoa. Mas do capítulo 12 até agora, Deus trata isso na vida de Abraão, onde agora vem a descendência. Então, irmãos, isso é a promessa que Deus faz na vida do seu servo. E se você continuar lendo o versículo 9 até o versículo 11, você vai ver como que funciona o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão. E isso tem tudo a ver com o que está escrito em Levíticos, capítulo 1. Depois os irmãos podem ler. Mas era o que aconteceu nessa passagem, Gênesis 15, de 9 a 11, é o quê? É o sacrifício que Abraão dedicou a Deus de entrega. Isso mostra que Abraão, Abraão, isso mostra que Abraão, ele se entregou a Deus. E ele falou: tá bom, Senhor. É como se ele tivesse falado: tá bom, Senhor, eu confio em ti. Faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Aqui eu me entrego ao Senhor. Então ele anunciou uma conclusão neste ponto da descendência de Abraão. Lógico, a conclusão é em Cristo. Claro. Neste ponto da promessa de um filho através de um sacrifício. E se vocês querem entender mais sobre isso, irmãos, leia depois na sua casa, tanto Levítico 1, como também Jeremias 34, do 18 ao 20, que fala sobre como seria o pacto naqueles dias. Como que foi? Se você ler o versículo 9, Deus diz assim:
toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual 3 anos, uma rola e um pombinho. Então, Abrão pega esses animais e ele partiu no meio, menos as aves. Ele partiu no meio. E ali, no sonho, na visão dele, ele caminha com Deus, selando a promessa, selando o pacto, se assim eu posso dizer. E Jeremias 34 traz esse pensamento, só que em Jeremias está diferente. Por quê? Porque Jeremias, Deus anuncia ao povo de Israel a seguinte maneira: vocês fizeram um pacto, vocês fizeram uma promessa, como se fosse, vocês fizeram uma promessa igual eu fiz para Abraão, só que essa promessa que vocês fizeram é de homem para homem, e vocês falharam. Então, assim como na promessa os animais são repartidos no meio e vocês estão caminhando ao redor para selar essa promessa, assim será o povo inimigo quando derrotarem vocês. Vão caminhar em volta dos seus corpos, mostrando que vocês não foram capazes de cumprir o que prometeu. Então, Abraão, ele pega esse cordeiro, agora voltando a Gênesis 15, Abraão, ele pega esse cordeiro, essa cabra e essa novilha e faz esse selo, e sela essa promessa. O pacto feito aqui, em Gênesis 15, ele é um pacto diferente. Por quê? Porque Jeremias foi de homem para homem, de povo para povo. Já aqui é Deus com Abraão. Foi um pacto realmente unilateral e foi estabelecido somente por Deus. Não precisou de um outro homem, não foi homem com homem, não foi uma pessoa com outra pessoa, foi totalmente Deus na vida de Abrão. Quando Deus andou sobre os pedaços dos animais com Abrão, Abrão estava dormindo profundamente. Abrão não teve nada a ver com os termos estabelecidos aqui nessa promessa. Foi tudo Deus. Essa promessa foi totalmente o quê? A graça de Deus na vida de Abrão. Isso traz até um pensamento para nós. A graça de Deus na nossa vida. Somos salvos pela graça em nós, que foi dada a nós. Então Deus, ele traz a graça na vida de Abraão. Muito bem. E esse capítulo 15 aqui, pastor, falando agora com os ouvintes, primeiramente, a gente, né, vocês bem sabem, a gente está fazendo aqui escolas bíblicas, aulas panorâmicas, mas não tem sido tão panorâmicas assim, né? A gente tem se aprofundado um pouco. Panorâmicas por capítulo. Às vezes quase que por versículo, né? E estou conversando aqui com o pastor Carlos, com o irmão Ricardo, a gente, né, quer acelerar um pouquinho assim para contemplar mais assuntos, mais livros, enfim. Então, o pastor Carlos trouxe essa visão para nós muito interessante, que o capítulo 15 ele meio que é uma virada, né? Porque a partir do capítulo 15 vai se estabelecer ou as alianças ou, como é que você chama, pastor? O pacto, né? Então, chame como quiser, ou a aliança, o pacto, enfim, mas é fato que a partir do capítulo 15, a aliança, o pacto, se estabelece com Abraão e com a sua descendência. Então, o que é? O que vai acontecer aqui? A partir daqui é que vai vir, a partir de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, enfim, né? Então, a partir daqui, meus irmãos, se Deus nos ajudar, nós já fizemos essa promessa anteriormente, não cumprimos, mas, né, se assim aprouver ao Senhor... Isso é legal porque a promessa que se cumpre é totalmente de Deus. Exato. Homem não. prometendo para homem. Não confie. Mas, se assim for a vontade do Senhor, a gente quer dar uma acelerada aí nos próximos episódios, fazendo a coisa mais panorâmica mesmo, não é? Como vocês estão acostumados. Então a gente vai
Hoje mesmo a gente não vai trabalhar tanto por capítulo. A gente abriu aqui com o capítulo 15, porque ele é central para que vocês entendam qual é a proposta, mas agora nós vamos começar a trabalhar mais por temas, não é, pastor? Então aqui Deus estabelece a aliança e a partir disso ela vai culminar nos descendentes. É isso, pastor? Isso mesmo. Então, o que foi tratado no capítulo 15 é a promessa de Deus a Abraão, que é a promessa de um filho. E aí ele trata no final do capítulo 15 que essa descendência será peregrina em terra alheia e se reduzirá à escravidão. Mas o que acontece? No capítulo 16, Sarai, ela fala, bom, se Deus prometeu um filho, Abraão, deita com a minha serva egípcia. Então, Abraão, ele deita com a serva de Sarai e tem um filho. E o filho é Ismael. E nisso, Deus, ele começa a trabalhar na vida de Abraão. Por quê? No capítulo 17... entra algumas partes importantes do nosso estudo, que é onde Deus muda o nome de Abrão. E agora sim, pela honra e glória a Deus, eu não vou errar esse nome. Agora daqui pra frente vai estar tudo certo, né? Mas, Ricardo, como que só pra gente entender, vamos tratar o significado do nome de Abrão para Abraão. Abrão, né? Abrão mesmo significa pai exaltado. E Abraão significa pai de muitas nações. Aí, né, em relação à promessa de Deus aí... Total, né? Total. No sonho que Abrão, né, seria um pai teria muitos descendentes, né? Então aí ele acaba, né, pra frente a gente vai ver agora, vai mudar o nome para Abraão, que significa daí pai de muitas nações, né? Por isso o nome dele mudou agora. Vai mudar, né? No 17. Agora vai ficar fácil. Tá liberado. Agora vai ficar fácil. Abraão. E se eu falar Abrão, me perdoe. Isso aí a gente vai encontrar no 17, então, né? No versículo 3 e 4, né? 5. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Né? Então o nome Abraão é pai de muitas nações. E a gente estava conversando também, né? Vou pedir para o Marlon entrar nesse papo, porque como que Deus trabalha a questão de nomes para Abraão, né? Porque aqui no 17 ele muda não apenas o nome de Abrão para Abraão, mas ele também muda o nome de Sarai para Sara, né? E já seguindo naquela toada que a gente conversou, na questão das alianças e das descendências e tal, logo depois Abraão vai ter seus filhos, né? O primeiro é Ismael, filho da serva, né? Como que é o nome da serva? Me fugiu agora? Agar. Então, Ismael, filho de Agar, e logo depois ele vai ter o filho com a sua esposa, com Sara. Sim. E, né, o nome desse filho é Isaac. Mas é muito curioso que se você lê, quando Deus fala para Abraão, deixa eu até achar o texto aqui. 17 e 17. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse no coração: poderá um homem de 100 anos gerar um filho? Dará à luz Sara aos 90 anos? E aí, isso ele pensou consigo mesmo, né? E aí ele disse Abraão para Deus: por que você não considera Ismael? Nessa altura, Abraão já tinha tido o filho com a escrava, com a serva, né, com Agar. Então ele fala: olha, já tem Ismael, Senhor. Abraão está duvidando. Ele está falando: como assim? Eu com 100 anos e minha mulher com 90 vamos ter filhos? Ele riu no coração. Mas a gente sabe que Abraão teve o filho. E qual é o nome desse filho? É Isaac. O Ricardo tem aqui na Bíblia de estudo dele o significado de Isaac. Qual que é, Ricardo? E ele riu. O significado de Isaac é: e ele riu. Deus deu o nome do filho de Abraão de modo que toda vez que Abraão e Sara chamavam o nome do filho, lembravam do filho, imagina correndo atrás do pequeno Isaac ali por aquela terra de Israel,
eles todas as vezes eles iam se lembrar que eles riram do Senhor e que eles duvidaram do Senhor. Não se duvida de Deus, do próprio Deus vivo, né? Porque se a gente for olhar, Sarai, ela entrega a serva egípcia Agar para Abraão, falando assim, bom, Deus falou que você vai ter uma descendência. Vamos tentar, né? Eu não posso ter filhos, então vai lá e tenha, vai né? lá, campeão, pô. Então, aí muda no capítulo 17, por quê? Porque Deus fala que será Sara. Sara terá a luz e terá um filho, e esse filho que Deus vai estabelecer a aliança. Tudo isso no Gênesis 17, versículo 19, tá? E nisso ele terá uma aliança no filho de Sara. Porque Deus tinha prometido para ele, Abraão, farei de ti uma grande nação. Abraão, farei a tua descendência enorme, como você não poderá contar. E Abraão, e provavelmente Sara também não entenderam. Abraão se deitou com a escrava, com a serva. E aí é interessante que no 17 parece que Deus está rememorando, falando, Abraão, vou te falar mais uma vez, querido, presta atenção. Capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja íntegro. E aí ele diz, firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Não é? Ele está dizendo, é de ti. Né? Aí depois ele vai anunciar de novo, aí que eles vão rir, enfim, aí acontece essa coisa toda. Mas Abraão não estava entendendo o que está acontecendo, né? Ele duvidou do Senhor. O coração pecaminoso do patriarca de todos nós duvidou do Senhor. E um detalhe, né, que a gente não atenta muito, mas até a gente sempre fala, né? A gente tomar cuidado quando a gente lê Gênesis, enfim, aí o Antigo Testamento, a sequência, né? Porque Gênesis, principalmente, que a gente tem, como eu falei, a gente tem, às vezes, de um capítulo para o outro, alguns anos, assim. Muitos. E esse aqui, eu acho que é a partir, né, que ele teve essa visão, que Deus prometeu essa, né, essa aliança e que ele ia ter uma descendência grande. E aí, você vê um detalhe aqui que a gente não atenta muito, no 23, né, 24. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado e seu filho Ismael já tinha 13. Então já tinha se passado ali 13 anos 13 praticamente. Anos, isso. Dessa promessa. Isso, verdade. E isso, eu acho que entra um pouco na nossa vida hoje, né, Cacá? Tudo bem que hoje a gente tem uma fé, né? Então, eu digo, como é que eu posso colocar? A gente tem alguma expectativa de algo em relação a Deus e demora, né? Vai acontecer como Abraão, a gente acaba. Então, assim, você vê, a aliança é perpétua, né? Porque a gente tem que pensar que é algo que vai ser eterno, né? Então, a gente hoje vive numa fé, por quê? Porque a gente quer a eternidade. Então, essa é a nossa esperança. Mas você vê aí, né? Aí ele acabou esquecendo, 13 anos, ele. Sei não, acho que não vou ter outro. Deus não nem lembra. Eu acho que Deus já esqueceu. É Ismael, né? Vamos lá. Tanto que ele pede ali, né? Como o Marlon comentou, é no 18, né? No 17 e 18. Permita que Ismael seja o meu herdeiro. Porque Deus está falando, você vai ter vai ter um herdeiro. Ele olha para Deus e fala, tá aí o herdeiro, né? Deixa ser ele, então. Promete que ele seja o meu herdeiro, né? E aproveitando esse ponto, a gente pode tratar de uma forma até meio que rápida a questão da circuncisão. Também. Isso, que é instituída nesse capítulo. Foi nesse capítulo, né? Que neste capítulo é instituído. E vamos falar um pouquinho sobre ela? Vamos lá. Vamos. A circuncisão, a gente bem sabe, ela era uma marca, né? A partir dali, se tornou uma marca para o povo judeu, né? Então, era obrigação dos descendentes do povo judeu de sexo masculino, evidentemente, que houvesse a circuncisão. Era como uma marca dessa aliança, né? Se você ler lá o 17:10, Deus diz, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim, vós e a tua futura descendência. Todo aquele do sexo masculino dentre vós será circuncidado. E a circuncisão, a gente bem sabe que foi um dos temas mais abordados pelo apóstolo Paulo, né? Se a gente trouxer para o Novo Testamento, a carta aos Gálatas, basicamente, é falando sobre isso, né? Ei, vocês vão deixar se circuncidar de novo? Paulo dizendo, né? Eu tô falando para vocês, não precisa, né? Segue para Cristo. Agora a aliança é com Cristo, não é?
Então, isso que começa aqui em Gênesis vai descambar lá ao longo do todo o Antigo Testamento, mas principalmente no Novo Testamento. E é muito interessante a gente ver que não é que os apóstolos rejeitavam a circuncisão, não rejeitavam. Tanto é que Timóteo foi circuncidado, isso? Eu não sei se foi Timóteo ou se foi Tito. Um dos dois, mas eu acho que foi Timóteo, que ele era filho de mãe judia e pai gentil, né? E aí o outro discípulo, Tito não foi circuncidado. Se não foi Tito, foi Timóteo, um dos dois, mas eu tenho quase certeza que foi Timóteo. Ele não foi circuncidado. Por quê? Porque ele não era judeu. Paulo fala, por que eu vou circuncidar alguém que não é judeu? Essa é uma prática judaica, né? Então, se não apenas, como eu posso dizer, uma prática religiosa, ela era uma prática cultural. Tanto é que os judeus, o povo judeu, salvo engano, mas até onde me consta, não sou um grande estudioso do judaísmo, até onde me consta, até hoje, o povo judeu pratica a circuncisão nos seus filhos, não é? Sim. Então, ela é uma prática, além de religiosa, para aquele contexto, é uma prática cultural. Não é? Então, como cultura, o apóstolo Paulo não tinha problema. Agora, pegar alguém que... Lucas não era judeu. Lucas era gentil. Eu tenho, embora a Bíblia não diga isso, eu tenho absoluta convicção que Lucas não foi circuncidado por Paulo, porque não precisava. Não é necessário. Então, a circuncisão ela é instituída aqui, ela vai perdurar ao longo de séculos, né, até chegar em Jesus Cristo. Que a grande questão também que acho que a gente vê ali com Paulo, né, essa briga que foi essa virada também, né, após a morte de Cristo, que daí agora se tem, a gente usa o termo cristão mesmo, né? Então eram que judeus convertidos ao cristianismo. Isso, né? Muitos. Eles os primeiros cristãos, toda essa cultura, né, judaica, e vamos só detalhar de novo hoje aqui o judaísmo, né, que a gente fala judeu, hebreu, povo de Israel, é tudo a mesma coisa. Vem dessa descendência, a partir dessa descendência aqui de Abraão, né? A gente até falou, acho que alguns 2 capítulos anteriores sobre o termo hebreu, né? Que o povo vai ser chamado hebreu e tal. Isso. Mas é esse povo. E aí eles tinham toda essa cultura judaica e tinham a questão da circuncisão, né? Que a gente vê aqui, né? No Gênesis 17. E aí o que aconteceu? Aí Cristo veio, né? Só que tinha muita gente que não era judeu que estava se convertendo ao cristianismo, que se chama hoje os gentios. Os gentios. Nós somos gentios. Somos gentios. Até onde me consta, pelo menos não tenho descendência judaica. Do povo judeu, né? Desse povo ali, né, de Israel. Então tinha essa briga, porque que acontecia? Eles estavam entrando se formando a igreja, né, que é o termo que a gente tem hoje, formando uma comunidade, e aí tinha judeu e gentil. E o judeu queria, por toda a lei, aplicar a lei no gentil. Isso. E uma das coisas da lei era a circuncisão. Circuncisão, guarda do sábado. Né? Como o Marlon comentou, vai para Cristo, meu irmão. Agora é Cristo, né? Não é isso que vai te salvar, não é isso que vai aumentar a sua fé, não é necessário mais. Se o judeu quer continuar tendo essa prática, Paulo não vinha também. E eu particularmente acredito que Paulo continuou guardando as prescrições judaicas. Eu acredito que sim, por uma questão cultural. Sim. Por uma questão cultural. Agora, Paulo claramente se reunia com a igreja no domingo. Né? Ele se reunia com a igreja no domingo. Então, eu acredito que no sábado ele ia na sinagoga, ele fazia a leitura da lei, da Torá e tudo mais. Sim. Ele guardava os preceitos judaicos por uma questão cultural. Mas a religião dele era cristã. Agora, ele estava em Cristo. Mesmo, né? Não tinha essa necessidade de agora de obrigar o gentil, que era um povo que tinha um desconhecimento da cultura judaica, né, digamos assim. Muitos pagãos também, né, que estavam se convertendo ao cristianismo, serem obrigados aí, essa foi essa grande briga, né, uma guerra que Paulo, né, em algumas cartas ali, ele quis questionar. Então agora ele está falando, agora é fé, a questão realmente é fé lá dentro do seu coração. Então eu não preciso de uma marca no meu corpo para provar que eu creio em Cristo, né. E se os irmãos conhecem um pouquinho de história da igreja, sabe o que foram os concílios, né, os concílios onde a igreja do mundo todo, os bispos da igreja se reuniram para discutir questões teológicas. O primeiro grande concílio da igreja foi justamente em Jerusalém. Está narrado na Bíblia, está lá em Atos 15. E qual foi a razão? Circuncisão. Então, o problema era, o pessoal precisa se circuncidar ou não precisa se circuncidar? Meu Deus do céu, tá dando muito problema isso aí. Vamos se reunir e vamos discutir essa questão, né? Tá lá em Atos 15, você pode ler na sua casa aí. Então eles se reuniram, né? E quem deu
O veredito foi Tiago, né? Muita gente disse que era o bispo ali da igreja de Jerusalém, mas o fato é que eles se reuniram e discutiram essa questão e deliberaram, né? Eu não lembro bem, mas eu acho que até em Atos também fala que, na verdade, eles estavam circuncidando, né, os gentios. E aí Paulo acabou descobrindo, ou, né, não sei como que aconteceu, e acabou tendo esse concílio aí, né, que foi para decidir. E eu acho que eles chegaram a fazer circuncisão, estavam obrigando os gentios a se circuncidar, né. Eu não tenho certeza, mas acho que é em Atos também que fala. E aí que se começou realmente essa questão e teve esse... Irmãos, a gente precisa entender essa questão, por quê? Porque conforme os nossos irmãos, o Marlon e o Ricardo estão explicando, não tem como depois você ler o Novo Testamento sem entender essas questões que se tornaram importantes. O Marlon também estava falando que em Jeremias estava dizendo essa questão da circuncisão, né? Não, da aliança, né? Da aliança, isso. Da aliança. Então, isso é importante para o nosso crescimento e para o nosso andamento. Porque se você... Só para explicar, a gente estava conversando isso em off, eu vou até achar o texto aqui. Se você ler ali em Gênesis 17... Em Gênesis 17, deixa eu achar aqui. Gênesis 17, versículo 10, Deus diz: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim, vós e a tua futura descendência. Então Deus estabelece uma aliança. Eu não estou achando outro versículo aqui. O versículo 13. Versículo 13. De fato, o servo nascido em tua casa e o comprado por dinheiro serão circuncidados. Assim a minha aliança estará na vossa carne, como aliança perpétua. E aí, o que é perpétuo? É algo que não vence, né? É algo que não será vencido, né? Muita gente tem essa dúvida, né? Como professor de EBD, eu já tive que responder, né? Alguns irmãos que vêm, mas irmão, aquilo que Deus colocou lá, né? Por que não vale hoje, né? Então, a gente ignora a Bíblia, a gente ignora tudo aquilo que foi... tudo aquilo que foi estabelecido na lei mosaica, na lei de Moisés. A gente está ignorando. E eu sempre mostro esse texto aqui, Jeremias, um dos grandes profetas da Bíblia. Amém. Capítulo 31, o pastor adora o profeta Jeremias. Jeremias, na sua carta, no seu livro, né? Capítulo 31, versículo 31, diz o profeta, falando da parte do Senhor. Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E ela não será como a antiga aliança... Não, deixa eu ler certinho. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Pois eles, quem? Os pais, os primeiros judeus, né? O povo de Israel. Pois eles quebraram a minha aliança, mesmo eu sendo o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta aliança, qual aliança? A nova que ele está dizendo, esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O Espírito Santo converte o quê? O Espírito Santo converte o coração das pessoas. Sim. A gente vive falando isso. O batismo, ele nada mais é do que a demonstração externa daquilo que o Espírito Santo já fez dentro de ti. Uma expressão, né? Jeremias está dizendo isso. Haverá dias, quando chegar o Messias, quando chegar o Cristo, e nesses dias, assim diz o Senhor, eu farei uma nova aliança, uma aliança melhor do que aquela primeira, aquela que vocês quebraram, né? Porque muita gente quer manter aquela aliança, mas esquece que quebraram, que essa aliança foi quebrada, o povo quebrou de toda forma. Quebrado. Quando a gente chegar em Êxodo, a gente vai ver isso. Como o povo quebrou essa aliança? Meu Deus do céu. Quebrou, pisou em cima, tacou fogo, né? O povo acabou com a aliança com o Senhor. E o próprio Senhor diz, eu farei uma nova, farei uma muito melhor. E essa aliança não será no prepúcio do homem. Essa aliança estará no coração de quem? Do homem, da mulher, da criança, do menino, de todo ser humano a quem eu assim estender, não é? Sim. Então é muito interessante a gente ter essa visão mais ampla das coisas, né? Porque Deus, ele tem
ele tem uma maneira de se relacionar com o seu povo que às vezes é incompreensível para nós. Por isso que a gente tem a Bíblia. Por isso que a gente tem a Bíblia, para quando a gente tem as dúvidas, a gente chegar, né, e ler o que Deus diz. Então, quando... Isso já aconteceu, mas, né, às vezes alguma pessoa vem e diz, olha... Deus falou que era uma aliança perpétua. Eu falo negativo. Deus também falou que ia fazer uma nova porque aquela não deu certo, meu amigo. Essa aliança feita em Cristo é perfeita. Essa aliança feita em Cristo não será quebrada. Essa aliança feita em Cristo está vigente. E quando ela se concluirá? Quando ele vier do céu em glória e majestade, trombetas tocando para todo lado, aí sim, aí ele vai buscar a sua igreja e vai levar para a eternidade, e aí, meus irmãos, acabou. Mas essa aliança não acaba, ela não tem prazo de validade. Por quê? Porque ela é perfeita, porque ela foi comprada pelo sangue perfeito, pelo sangue daquele que é o único perfeito. Sim. Né? Não foi o sangue de um animal, de um cordeiro, não. Foi o sangue do próprio Deus. E aí a gente fala, né, também aliança, aí são alianças que realmente Deus está fazendo com o homem, né? Isso. Com o pecador, né? Isso. Então, mas o que... diretamente Deus com o homem. O que não muda, na verdade, né? A gente fala como a promessa, né? A promessa de Deus é eterna. E isso ele cumpriu, né? Se fez carne, morreu por nós na cruz. Então a gente... Por quê? Porque a gente não... O homem não vai conseguir cumprir. Não. Aliás, você sempre vai quebrar. E aí por isso... É por isso que você tem que tomar cuidado também com o que você promete. Sim. Porque você é sujeito. A gente não tá prometendo fazer um panorama. Nem isso a gente consegue cumprir. Nem a gente consegue cumprir. Então, panorama de capítulo. Ver essa questão. A promessa. A promessa foi feita de quem? De Deus para Abraão. Sim. Não de Abraão para Deus. Exatamente. Então, mas é importante, né, a gente atentar e uma coisa... Eu sempre gosto de ficar muito em cima disso, mas, né, que a Bíblia está toda interligada, e o Marlon falou, se está ignorando o Antigo Testamento, tá, né? Não, a gente tem que conhecer toda a Bíblia para entender a história. Tem que ter uma visão completa da Bíblia. Uma visão completa, porque só lendo o Novo Testamento, tudo bem. A gente tem ali né, a nossa fé é muito firmada ali, mas a gente tem que entender toda a trajetória que aconteceu para se chegar naquele ponto. E às vezes a gente vai cair em alguns pontos que vai... mas e isso? Que vai estar muito ligado à lei, né? Digamos assim. circuncisão. O sábado. Não pode comer isso. Não pode carne comer de porco. Carne disso, né? carne daquilo. Mas por quê? Né? Mas isso é pecado? Mas isso... Por exemplo, eu acho que o medo do cristão, quando tem essas dúvidas, eu não vou ser salvo por causa disso? Isso. Eu acho que vai cair muito na questão da salvação. Muito, total. A gente tem que lutar contra o pecado. Mas todo santo dia. Não é vencer. A gente não vai conseguir. A gente luta contra o pecado. Porque é isso que Paulo diz. A gente ainda é pecador. Sim. Mas agora a gente foi justificado. E esse é um detalhe também, né? Que o pastor Carlos falou. Da questão de isso foi acreditado como justiça para Abraão. Isso. Né? Essa é a justificação de Deus, que hoje né, a gente foi justificado em Cristo. Nós, né, cristão aí, agora, fomos justificados em Cristo. Então, a gente atentar a esses detalhes, né? Que a gente não vai realmente conseguir vencer o pecado. Eu me perdi aqui no meu pensamento. Não, mas eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi. E às vezes isso pode parecer um fardo, mas falando agora da minha experiência pessoal, isso pra mim foi meio que libertador, assim, sabe? Sim. Porque quando eu olho pra mim, né, eu fico pensando, meu Deus, eu tenho tanta coisa que eu preciso melhorar, e eu preciso melhorar. Isso não deve ser subterfúgio nem pra mim, nem pro pastor Carlos, nem pro Ricardo, nem pra ninguém. Não. Dizer, não preciso... Muita gente acha que essa é uma desculpa pra pecar. Não, então eu posso pecar. Não, você não pode. Exatamente. A santidade, a busca pela santidade é preceito básico do cristão. Preceito básico do discípulo de Cristo, né? Quem não buscar a santidade não está em Cristo. Agora... É pelas minhas falhas que eu deixarei de ser salvo? Não. Porque o sangue que comprou essa nova aliança é muito precioso. É maior do que qualquer graça que eu possa oferecer, qualquer favor que eu possa oferecer. Graça, o próprio nome já diz, né? Favor imerecido.
ou maior do que qualquer transgressão que eu possa cometer. Cristo pagou. Isso, eu sei que tem irmãos que isso assusta, e ore por isso, né? Cada um tem uma maneira de lidar com essa questão. Mas para mim, falando especialmente Marlon, né? Especificamente eu, Marlon, e eu não sou exemplo para ninguém longe disso, mas para mim isso me trouxe uma tranquilidade, assim, tipo, epa, eu posso fazer as coisas, porque a obra é muito maior que eu. É muito maior do que eu. Se depender de mim, Marlon, a gente não faz nem esse panorama. Ele não faz nada, né? Mas o Cristo que me salvou, o Espírito Santo que conduz a sua igreja, eu, os irmãos, todos nós, ele é muito maior. É mais perfeito. A sua obra é perfeita, né? Então, apesar de nós, a obra é perfeita. Apesar de mim, as coisas acontecem como Deus quer, e Deus nunca tem seus planos frustrados, né? Então, a gente trabalha, a gente faz, eu acho muito curioso isso em discipulado, trabalhando em discipulado, né? Eu lembro de um caso que eu tive aqui na igreja, e que eu discipulei um rapaz para batismo, e a mãe dele ficou muito feliz, né? Ela gostou muito do cuidado que a gente teve, da caminhada e tal. E eu falando para a irmã, é mérito dele e é mérito do Espírito Santo estar trabalhando a vida dele. Isso é muito curioso. E isso não servia de subterfúgio para eu não cuidar dele. Eu queria fazer o melhor, eu queria ensinar, eu queria ajudar. Mas quando dá certo, a gente fala, não, mas Deus abençoa, né? O mérito é de Deus. Quando dá errado, a gente fala, putz, eu não fiz direito. Eu não fiz tudo que eu deveria, eu devia ter feito melhor. Dá errado, a culpa é tua. É minha. Mas quando o que é ruim é culpa minha. O que é bom é graças a Deus. Porque essa aliança é perfeita. Ela foi feita no sangue perfeito do próprio Deus, que se fez carne, que esteve nessa terra e pagou o preço. Então, isso para mim, meus irmãos, é motivo de gozo, de felicidade, de tranquilidade, porque eu sei que tem algo muito maior, mas muito maior, muito mais excelente do que qualquer coisa que eu possa fazer por trás de toda essa motivação. Amém. E é por isso que a gente tem que tratar alguns pontos específicos e já não se torna mais panorama, né? Mas, irmãos... Vamos parar de falar que nós estamos fazendo panorama? vamos só... Irmãos, levem isso para o seu crescimento em comunhão com o Senhor. Quando você abrir a Bíblia para ler, tenta entender os pontos. Amém? Amém. Então, assim... A gente já pegou a história de Ismael, a história que Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que Deus institui a circuncisão, que Deus muda o nome de Sarai para Sara. E assim, irmãos, eu não vou pegar capítulo por capítulo, porque agora entra a questão de Sodoma e Gomorra. Então leiam na sua casa, busquem estudar sobre isso. É uma passagem muito importante. Muito importante, muito boa, de uma leitura muito gostosa até. Mas vamos direto para o capítulo 21, versículo 1, que diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Então, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que Abraão questionou, não estou falando que ele não creu, mas ele questionou algumas coisas. Mas minha esposa é velha, eu sou velho, como que eu posso ter um filho? Aqui no capítulo 21 ele encerra, ele cumpriu. Quem diria, né, que Deus cumpriria? E também tem essa passagem, né? Você lê do 17, já tem um pulo enorme de um acontecimento enorme que cai no 21. Então, aqui começa o ponto 2, se eu posso assim dizer. Promessa 2.0, que já entra na questão de Isaac. Irmãos, agora entrando nesse ponto, nós vamos começar o último ponto, se eu tratando aqui, né? Se todos chacoalharem a cabeça com o positivamente, que nós entramos na questão onde a descendência de Abraão se torna a geração que Deus escolheu para abençoar o seu povo. Perfeito. Beleza? Bom, irmãos, então temos agora em Abraão uma passagem importante, que é onde Deus prova a fidelidade de Abraão, se eu posso assim dizer.
Depois que Abraão tem a sua promessa concluída com o seu filho Isaac por intermédio de Sara, se eu posso dizer, não Agar, mas Sara, agora no capítulo 22 de Gênesis, Deus prova Abraão pedindo, versículo 2: toma o teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E aí, meus queridos, vamos entrar nessa questão. E é muito interessante porque mais uma vez está se mostrando presente, né? E agora presente de maneira dramática, o princípio da fé, né? É tudo isso aqui totalmente sobre fé, né? Deus, ele gosta de sacrifícios humanos? Acho que a gente pode falar disso um pouquinho, logo mais a gente pode falar desse sacrifício. Continua. Mas, não, vamos falar disso sim, acho que é um tema bom. Mas para os irmãos entenderem a princípio, é uma questão de fé, né? Deus falou para Abraão, falou, eu vou te dar um filho. Vou te dar uma descendência que você não pode nem contar. Mas essa descendência, ela tem que começar a partir de um filho, né? E isso... E Abraão, a gente bem sabe, ele duvidou, não é? Ele duvidou. E agora Deus está falando, pega teu filho. Qual que é o versículo? Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá e ali oferece ele como sacrifício. Eu fico pensando agora, né, como pai, como que é isso? Como que é isso? Você pensar no seu filho e levar seu filho para o sacrifício. E o sacrifício ali era muito, muito claro, muito específico, né? Não era uma coisa. Abraão sabia exatamente do que Deus estava falando. Eu imagino o coração desse homem quando Deus falou: ei, toma teu filho, esse que você ama, e leva lá no monte que eu vou te mostrar. Sacrifica a minha. Eu não sei se na versão de vocês aí, a minha aqui. Pô, sacrifique-o ali como holocausto. Ricardo e o Marlon agora podem falar como pai, né? Qual é o peso dessa situação? Sim. Eu nem imagino. Eu não lembro um pastor... o Paul Washer. Eu vi o Paul Washer falando disso esses dias, né? Falando da grandeza, porque nós conhecemos um caso onde foi mandado um filho para a morte, né? Deus mandou Jesus, seu único filho, sim, seu filho unigênito, né? Para a morte. E eu vi o pastor Paul Washer, acho que a maioria dos irmãos aí deve conhecer, um pastor muito famoso aí nas redes sociais, ele falando, né? Falando, irmãos, ele, Paul Washer falando, eu morreria por alguns irmãos, mas eu jamais mataria meu filho por quem quer que seja. Hoje eu posso falar com tranquilidade. Eu também. É difícil até de pensar. É uma coisa que você não consegue imaginar. Você não consegue sequer mensurar isso, porque é muito longe, muito distante da gente. Sabe o que eu vejo? Eu vejo assim... a gente começa a parar e pensar... Quanto tempo vocês que são pais, né? Quanto tempo vocês oraram pedindo para Deus um filho? E de repente Deus te manda um filho. É o que aconteceu com Abraão. Ele riu do Senhor porque ele achava que não conseguiria ter um filho. E de repente, depois de um bom tempo, né? Depois de anos, porque tem história de Sodoma e Gomorra, tem Ló, que daí você tem que ler. Mas depois de um bom tempo, Deus dá a Sara o filho tão desejado, né? Tão desejado por ele. E de repente Deus muda. Agora eu quero esse filho aí. E é muito curioso, pra gente desenrolar a história, que Abraão de fato toma o seu filho e leva a ponto de quase sacrificá-lo de fato, sim, né? Tanto que o anjo liga pra ele e fala: Abraão, opa lá, calma, né? Calma aí. O homem que duvidou que o Deus Todo-Poderoso podia lhe dar um filho é o homem que não se furta
de oferecer o sacrifício mais doloroso que qualquer pessoa poderia oferecer ao Senhor. Olha a mudança que há na vida desse homem, né? Só para aproveitar o que você falou, Marlon, capítulo 22, versículo 10 e 11. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então, se você continuar, ele fala: não estenda a mão sobre o rapaz, mas ele bradou, ele gritou: Abraão, não faça, para, não precisa. E aí Deus então, no versículo 16, o anjo, no 15, né? Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. E olha que interessante, né? A gente vê essa mudança em Abraão, de um homem que riu de Deus, né? E que chega a quase de fato sacrificá-lo, o seu filho. E o que acontece com ele? A promessa se mantém a mesma. Sim. A promessa que Deus faz é a mesma. Falar: Abraão, porque você fez isso, eu juro por mim mesmo, e Deus só pode jurar por ele mesmo, né? Porque não existe nada maior do que ele, que a tua descendência será multiplicada. Qual foi o versículo que você leu aí, pastor? O 15, 16, 17. Isso, com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos. Não mudou a promessa. Estou trazendo agora como uma aplicação, eu sei que geralmente não é o objetivo da aula, mas trazendo aqui como uma aplicação, né? Às vezes a gente faz alguma coisa, ou a gente pelo menos pensa que faz alguma coisa para Deus, como se a gente tivesse algum mérito diante de Deus, e a gente quer que Deus multiplique as bênçãos sobre nós. Abraão quase fez a coisa mais dolorosa que qualquer pessoa, e aqui eu tô de frente com o Ricardo aqui, tenho certeza que isso nem passa pela nossa cabeça, né? E a promessa se manteve a mesma, e Abraão ficou feliz da vida, né? Às vezes a gente faz, né, algum serviço e a gente espera: não, por causa disso Deus vai me abençoar muito mais. Quem de nós faria algo sequer próximo disso que Abraão fez? De jeito nenhum, não é? E Abraão não esperou mais, porque ele sabia que o que Deus tinha para ele era mais do que suficiente, muito mais do que ele merecia, né? Então isso é muito curioso. E para responder a pergunta que eu fiz, que Deus, ele é um Deus que pede sacrifícios humanos. Irmãos, abrem a Bíblia em Levítico 18 e você vai ler do 19 ao 30, que é algumas coisas que são abomináveis para Deus. Mas se você focar no versículo 21, em Levítico 18, versículo 21, ele diz assim: e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Ou seja, eu sou o Senhor. Eu não espero sacrifícios humanos igual a Moloque. Eu sou o Senhor. Eu quero mais isso. Tanto que se você achar na Bíblia alguma coisa que está falando que alguém morreu, ou é por um crime, ou é por alguma coisa que ele fez, mas nunca é para adoração a Deus, um holocausto de pessoas a Deus. E isso tem que ficar certo na nossa vida. Por quê? Se vocês abrirem a Bíblia também em Miqueias 6, e ler, deixa eu só ver aqui, e ler do versículo 7 ao versículo 8, Miqueias 6, 7 ao 8, diz assim: ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu pecado? Aí o profeta Miqueias fala como se fosse Deus. Ele te mostrou a você, ó homem, o que o Senhor exige: que pratique a justiça,
que ame a fidelidade e ande humildemente com o teu Deus. Ou seja, nosso Deus não quer um sacrifício humano. Nosso Deus quer que você crê, que você tenha fé, que você busque entender o propósito de Deus na sua vida. Aqui ele prova Abraão. Isso. Mandando. E o objetivo não é o sacrifício, Não é a o fé. sacrifício, É a fé. Isso. É a fé que Abraão teve de levar, Isso. mesmo ele vendo que Isaac, no capítulo passado, 21, era a promessa da descendência dele. Sim. Senhor, como assim? Eu falaria, Senhor, como assim? Tô entendendo você nada. Você me deu e prometeu e agora quer E tirar. agora vai voltar meu nome para Abrão também? Vai voltar meu nome para Abrão? Aqui, para concluir a história, para ser a mais top de todas, Deus podia mudar o nome de Abraão de novo e falar como se fosse você teve fé, agora seu nome é tal. Mas não, mas aqui Deus mostra o que o Senhor Deus quis com tudo isso. Eu acho que esse episódio, a tônica dele não é outra senão a fé, né? A fé, né? Nos mostrar isso também, isso, né? Porque é impensável, né? A gente, como pai, sacrificar um filho, né? Como o Marlon colocou. Hoje, eu até, né? Às vezes você pensa, depois que você se converte, você pensa assim... eu me sacrificaria realmente por outras pessoas em nome da fé, né? Que a gente como tem, muitos irmãos fazem, né? Missionários na África, no Oriente Médio. Né? Com certeza. Porque mas eu nunca vi um missionário mandar seu filho. Ele vai. Ele vai, ele sacrifica, ele vai para uma região que ele sabe que tem muito conflito, né? Sim. Nessa questão de cristianismo, religião, né? Que se fala. Mas a pessoa se dá a vida, mas assim, você imaginar, né? Então Deus nos dá coloca também, porque também é o único ponto que você vê na Bíblia realmente Deus pedindo, né? Um sacrifício ali, um holocausto, né? Que não é só um sacrifício, né? A gente lê lá, ele vai ser sacrificado como holocausto. Como holocausto. Como holocausto, que é a cultura, né? Também que a gente tem ali do Antigo Testamento. Os irmãos podem ler Levíticos que falam muito sobre o que é o holocausto, né? Isso. Então você vê ali, realmente foi uma prova, mostrar, é esse tipo de fé que eu quero de você. Né? A tua fé chega a esse ponto. Que o versículo diz, em mim, né? A fé em mim, né? Como eu queria você confia que o Senhor... em mim realmente, né? A sacrificar o seu próprio filho? Como eu queria que o Senhor falasse para mim: deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência, porque você teve fé em mim. E no nosso contexto atual, né, a gente pensa muito nisso, né? Como a igreja tem abandonado a fé, como tem sido suplantada a fé por outras questões, coisa né? boba, se você tentar mostrar na Bíblia que uma pessoa ela está com conduta errada, ela está fazendo algo errado, a pessoa já se magoou e sai. Ali já perdeu a fé. Sim. Porque eu fui iludida, porque o meu discipulador, meu pastor, meu amigo, minha liderança mostrou algo que eu estou fazendo e eu não quero deixar de fazer. Eu gosto muito do texto de Amós 5, quando ele fala, e aqui mais uma vez ele está falando da fé, aqui trazendo para um contexto de justiça, não é? De um contexto de retidão, porque é natural a gente pensar como sacrifício, né? Por que eu não tenho que fazer um sacrifício? Por que eu não tenho que me sacrificar para Deus? Claro, quando a gente traz o contexto, uma história de um missionário, por exemplo, ele não está fazendo aquilo para alcançar mérito diante do Senhor, mas porque ele foi salvo, é que esse homem quer levar essa salvação que é extraordinária, que é maravilhosa, ele quer anunciar, custe o que custar, né? Ele vai pro Oriente Médio, vai pra África, pro norte da África lá, ele sabe que ele muito provavelmente ele vai morrer por causa disso, mas ele puxa as palavras de Paulo, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro e eu vou, né? E às vezes a gente
pensa... Vai na fé que vai viver. Não, claro, sempre. Deus me vai Sim, proteger, né? Mas sabe que corre os riscos, né? E às vezes, né, a igreja, principalmente a igreja ocidental, a igreja instituída, ela tem se baseado em coisas que não são aquilo que é o alvo do Senhor, né? Eu convido os irmãos a abrirem nas suas casas o texto de Amós 5, é um texto muito pesado, eu vou ler aqui, mas eu já adianto que ele é um texto muito pesado, mas é um texto que deveria nos fazer refletir. Diz assim a palavra do Senhor em Amós 5, a partir do versículo 21. Eu detesto e desprezo as vossas festas, não me agrado das vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais sacrifícios com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem olharei para as ofertas pacíficas de vossos animais de engorda. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como o ribeiro perene. Foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas de libação no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Levaste Sicute, vosso rei, e Quium, vosso Deus estrela, imagem que fizeste para vós. Por isso eu vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. O Senhor está falando, eu não me importo com as suas festas, eu não me importo com as suas solenidades, se no seu coração não tiver fé. Se no nosso coração não tiver fé, nada, por melhor que façamos, nada, por melhor que seja a intenção, tem valor diante do Senhor, porque é a fé no Cristo, no Filho do Deus vivo, hoje para nós, num contexto de Novo Testamento, após a vinda do Messias, que importa. É claro que aqui no texto de Amós existe um contexto, precisa ler o livro todo para entender por que o Senhor está virado dessa forma, mas há uma aplicação para nós. Há uma aplicação que ela é para nós. Eu não estou colocando isso, trazendo para a nossa realidade de PIB Piraquara, não necessariamente. Agora, se não tivermos fé, eu, como irmão, nós, como pessoas, membros de uma igreja local, nada do que fizermos vale. Nada do que fizermos tem valor diante do Senhor. Porque para o Senhor, desde Abraão, né, lá com Isaac, isso passando pelo Novo Testamento, por todos os autores e personagens, sempre o que importou foi a fé em Deus, a fé nele, não é? Então, e o Senhor, ele trata isso muito sério no Antigo Testamento. Os profetas trazem muito isso, porque em Joel 2, versículo 12 e 13, diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltam-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependam-se e não envia a desgraça. Então, é totalmente isso. A gente tem mania de tratar essa questão de algo como... foi machucado. Na pregação o pastor falou isso. Olha lá, eu errei, mas é culpa do Ministério de Ensino que não me discipula. Então, irmãos, a gente precisa crescer em conhecimento do nosso Deus. Quem é o seu Deus? Porque se você fala que crê, mas não confia... E o crer, você pode até tentar dialogar com Deus e falar, mas Senhor, será? Será, Pai? Como é que é? Me explica isso daí melhor. Você pode até tentar dialogar com Deus, mas se você não crer de todo o seu coração, de nada vale. De nada vale. As suas festas não valem nada. Seu culto não vale nada. Sua oração, seu lamento, a sua postura diante dos outros, por melhor que seja, não tem valor diante do Senhor. Eu acho que é Isaías que diz, né, que as nossas justiças são como trapos de imundícia diante do Senhor. Então,
Eu acho que por hoje deu, né, pastor? Vamos voltar ao foco, senão a gente entra nos profetas e vive nos profetas. Queridos, por hoje deu. Queridos, a gente agradece a sua audiência. Talvez esse tenha sido o episódio mais longo que gravamos até hoje. No próximo episódio vamos entrar ali em Isaac e Jacó, agora, né? Falando do grande Jacó. E aí já, com certeza, andaremos mais rápido, falando das 12 tribos de Israel, como isso se desenrolou, como... Exato. Como foi parar José lá no Egito. Isso é muito importante para a gente entender o êxodo, né? Como ele foi parar lá, o que aconteceu. Então, orem por nós, orem por mim, Marlon, pelo pastor Ricardo, pelo pastor Ricardo, amém? Ia falar amém. Pastor Carlos, trocou as bolas? Pelo pastor Carlos. Recebemos. Pelo pastor Josavias, pelo pastor Edivan, pela liderança dessa igreja. Seja orando pelos meninos que editam esse episódio, não é? Por toda a equipe da PIB Piraquara. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, mande para alguém que precisa ouvir, alguém que precisa se aproximar do Senhor, precisa conhecer mais da palavra, porque o objetivo não é outro, senão a edificação da Igreja de Cristo. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, obrigado por nos escutar até aqui. Obrigado, Ricardo. Amém. Obrigado, pastor Carlos. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe Ricardo. Amém. Glória a Deus. A todos nós. Amém e amém. Este episódio foi editado pela equipe de comunicação da PIB Piraquara. EBAD, um projeto do Departamento de Ensino. Até a próxima aula.